Esse não é um vídeo sobre política, esse é um vídeo sobre mercado médico e também um pouco sobre saúde pública. Se você não me conhece, o meu nome é Natan, sou médico e aqui nesse canal eu falo justamente sobre isso, sobre o mercado de trabalho médico e as coisas que envolvem o dia a dia de um médico, né, da vida de um médico. Bom, o cenário está posto e eu tenho aí o objetivo, a pretensão de falar para vocês o que vai acontecer nos próximos anos da medicina. E por que eu teria essa audácia? Por um simples motivo. Eu já vi acontecer. Eu tenho 14 anos, eu estou caminhando para 14 anos de formado em medicina. E nesses 14 anos eu peguei 2 anos de governo Lula, peguei os 6 anos de governo Dilma, que é o mesmo modus operandi do PT, e peguei ainda mais 2 anos de governo de transição do Temer e agora mais 4 anos de governo do modelo do presidente atual. E se você é médico também, foi médico nesse período, é bem provável que você também tenha vivido e se lembre de algumas coisas que eu vou falar agora e você tenha opiniões bem semelhantes a mim. Mas eu falo principalmente com estudantes de medicina e com, de repente, pais de um estudante de medicina que não fazem ideia de como o trabalho, o mercado de trabalho médico que você investiu tanto tempo e tanto esforço aí vai ser impactado e vai mudar, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui, ele tem vários meandros, né? Tem pelo menos 2 pontos de vista. O ponto de vista do mercado de trabalho médico e o ponto de vista de saúde pública. Mas, sem mais delongas, vamos aos fatos. Quais serão os 3 impactos que o mercado médico vai sofrer e indiretamente também, ou até diretamente, a saúde pública vai sofrer nos próximos anos com o próximo governo? O primeiro grande impacto que a medicina vai sofrer nos próximos anos é a entrada de um grande número de novos profissionais, a contínua entrada de um grande contingente de novos profissionais que aumenta em PG e já é hoje maior do que o mercado é capaz de absorver. Por outro lado, a gente tem do lado da saúde pública, né, olhando por um outro prisma, a entrada de profissionais que não tem sido cuidados a formação, né, não tem sido vista a formação dessas pessoas de modo a garantir que esses novos profissionais tenham uma qualificação mínima exigida. Como eu disse para vocês, eu já vi as coisas acontecerem antes. Lá em 2013, uma das propostas lá do governo Dilma, quando se viu aí acuado por uma avalanche de manifestações de rua, foi colocar uma parte dessa revolta nas costas do médico, né? Então, se você é médico, você se lembra a forma com que as pessoas que estavam ligadas ao governo, então, se você hoje tem raiva de algumas pessoas que estão tomando decisões e você é médico, eu quero que você se lembre dessas figuras que lá em 2013, de certa forma, colocaram a população contra o médico. A gente virou a vidraça do sistema, a gente acabou carreando um pouco do ódio e da raiva da população que dava de cara com uma saúde pública que ainda hoje não é resolutiva como deveria ser, mas naquele momento uma das saídas do governo foi não se apresentar como um dos responsáveis ou o principal responsável pela má saúde pública que a população tinha e, de certa forma, colocar o médico como um dos principais culpados por isso, que seriam profissionais que estão muito mais preocupados só com o lado financeiro, e eu nunca tive nenhum problema em falar que a medicina é uma profissão. Então, se o cara não está ganhando dinheiro nessa profissão como ele acha que deveria ser valorizado, ele simplesmente vai sair. E eles acabaram empurrando goela abaixo o programa deles, sem ouvir as entidades médicas, né? Eles não tiveram o menor respeito pelo profissional médico naquele momento, e eles apresentaram uma proposta que não foi discutida com os médicos e, obviamente, não foi aceita pela maioria dos médicos. E por que não foi aceita? Mas eu escutei muitos meus colegas dizerem: cara, vocês tinham um salário tão alto e por que vocês não queriam ir para os tais rincões? E aí eu sempre falava para esses meus colegas: olha, cara, você que é concursado público aí, você que é engenheiro, você que tem aí sua atividade ou seu apartamento aí, você deixaria tudo que você tem e olhar para sua esposa e dizer assim: ó, você larga o emprego aí, ou então eu vou largar para você onde você está e vou me atacar aí para ir 5 mil quilômetros de distância daqui para um lugar que não tem escola para o meu filho, que se ele, por exemplo, se seu filho tiver um apendicite, ele não vai ter nenhum hospital direito para cuidar, não tem educação de qualidade, não tem uma opção de lazer para você. Você iria
de uma hora para outra. E a maioria das vezes eles diziam assim, sim, eu iria porque eu ia ganhar um dinheiro razoável. E aí eu sempre retrucava, olha cara, esse contrato é de 2 anos. Depois de 2 anos, você está na rua. Aquelas pessoas que entraram lá nesse programa lá, onde é que elas estão agora? Elas não tinham nenhuma garantia. Então, a proposta deles era uma proposta tapa-buraco. Era uma proposta que visava os próximos 2 anos. Eles visavam fazer política com a figura do médico, né? Então, essa era a proposta que estava sendo empurrada goela abaixo e como não foi aceita, não foi discutida com as entidades médicas, eles acabaram trazendo profissionais de fora e empurrando esses profissionais e chacoalhando o mercado médico e sem ter o mínimo cuidado de checar o quanto essas pessoas eram proficientes na área que elas deveriam atuar em saúde pública. Nem sequer a língua, nem sequer uma prova de proficiência em português era feita com as pessoas que estavam assumindo esses postos de trabalho. E eu sei que existem médicos que apoiaram e que apoiam esse tipo de proposta. Uma grande parte desses médicos não são médicos que estão lá no cuidado com o paciente, não são médicos que estão lá tocando ficha no PS, não é médico que tem seu próprio consultório. São médicos como esses caras que vivem fazendo política ou até, de certa forma, pessoas que têm um diploma em medicina, como Humberto Costa, que é senador da República, como o Alexandre Padilha, que é hoje deputado e na época era ministro da Saúde, e que não vivem o dia a dia do médico. Eles estão na outra ponta de dizer o que o médico deve fazer, onde o médico deve atender, como ele deve atender, mas eles mesmos não estão lá atendendo, né? Ou como donos de empresas que exploram o trabalho do médico. Então esses caras, eles apoiam esse tipo de propostas, mas eles têm interesses secundários, eles têm interesses outros que a saúde da população e que muito menos o dia a dia, o trabalho do médico. E a falácia de que que falta médico no Brasil é um absurdo assim retumbante. A gente vive hoje no país que tem o 2º maior número de faculdades de medicina. A gente só fica atrás da Índia. São 376 faculdades de medicina no Brasil, que formam médicos em PG. A proporção de formação de médicos é avassaladora. Quando eu entrei no mercado de trabalho, lá em 2009, a gente tinha menos da metade dos médicos que a gente tinha hoje. Hoje, em 2020, a gente chegou a 500 mil de médicos. Agora, 2 anos depois, a estimativa é que a gente esteja chegando em 600 mil médicos. A gente está falando em 100 mil médicos entrando no mercado de trabalho em apenas 2 anos. As estimativas são de que 260 mil médicos se formaram nas últimas 2 décadas aqui no Brasil, para você ter uma ideia. E nesse lugar, onde a gente está no 2º país onde mais tem faculdades de medicina, e não somos o 2º país em população no mundo, nesse lugar onde a gente está passando aí de 500 mil de médicos, onde está chegando lá em 600 mil médicos, é aqui que falta médico? Isso é no mínimo um contrassenso. Saúde pública não se faz só com médico. Se a população entendesse isso, ela tiraria o alvo das costas do médico. O médico, ele não diria tão vítima do sistema quanto a população que precisa, mas também vítima da população. O médico, ele quer ter uma saúde pública resolutiva. Eu, quando encaminho um paciente que não tem solução lá, que ele precisa de um exame ou de uma cirurgia e que eu estou numa ponta lá do SUS e ele não consegue resolver, dá uma frustração, dá uma tristeza de estar num lugar que não é resolutivo como ele deveria ser. Porque nem sempre os recursos e as responsabilidades, elas são alocadas e apontadas para os endereços certos. E só mais uma coisinha antes de passar para o próximo assunto. Essa semana, no dia 19, um dia depois do dia do médico, eu me deparei com essa notícia que está aí. E eu vou tentar deixar o link de tudo isso que eu estou falando, das notícias e desses números que eu estou falando para vocês aí na descrição do vídeo. Mas eu me deparei com essa notícia de que o Gilmar Mendes, ele tem pressa em se discutir a abertura de novas faculdades de medicina. Ele quer discutir isso ainda esse ano, 2022, mas no máximo até abril de 2023, que é quando acaba a moratória para a abertura de novas faculdades de medicina. Não sei se você sabe, mas tinha sido suspenso devido a esses números que a gente falou agora, devido a alguns estudos que foram apresentados para o Ministério da Saúde atualmente. Tinha sido suspenso a abertura de novas faculdades de medicina, a menos que se provassem a real necessidade desses novos médicos e a qualificação dessas escolas médicas. Mas eles vão
voltar a discutir isso a partir de abril de 2023, que é quando acaba a moratória para abertura de faculdades de medicina. Quem será que vai estar no poder lá em abril de 2023? Vai facilitar ou vai empurrar isso goela abaixo aí, como foi feito agora há pouco? O segundo grande impacto que a medicina e que a saúde pública vai sofrer nos próximos anos é a revisão e reavaliação de como é feito o exame de revalida. O exame que é feito para atestar a capacidade dos médicos que são formados no exterior. E só para você ter ideia da ordem dos números de que a gente está falando, a gente tem hoje algo em torno de 65 mil brasileiros fazendo medicina no exterior. Isso equivale a mais de 1/3 dos estudantes de medicina que estão em todas essas 376 faculdades de medicina no Brasil, segundo país com o maior número de faculdades de medicina do mundo. Você imagina o que vai acontecer com o mercado médico e com a saúde pública se de uma hora para a noite abrirem todas essas porteiras? Cara, isso é ruim para o mercado médico, é ruim para o paciente e, por incrível que pareça, é ruim para você que faz medicina fora do Brasil. Sabe por quê? Você deve ter a noção muito melhor do que eu o quanto você se esforçou e quanto você ainda se esforça até hoje para conseguir o seu diploma, para conseguir vir para o Brasil e, enfim, ter o retorno de tudo que você investiu. E eu tenho certeza que não é pouco. Você sair do seu país, sair da sua língua materna, aprender uma nova língua às vezes, aprender uma nova cultura, distância da família, investimento da família, estudo. E de repente, se você voltar para o Brasil e entrar numa profissão totalmente deteriorada, a pessoa que é menos interessada em ter um exame de revalida relaxado, facilitado, é justamente aquele cara que batalhou tanto fora do Brasil para poder ter um diploma de medicina. De nada vai valer o seu esforço se você voltar para o Brasil e chegar num país que não dá a mínima condição de trabalho para que você exerça a medicina e seja remunerado de forma digna. E aí, por outro lado, a população ela pode ser vítima de gente que de repente foi fazer medicina fora do país, e eu particularmente conheço algumas pessoas que desistiram de tentar revalidar o seu diploma no Brasil e já estão aí há alguns anos em outras carreiras e que do dia para a noite podem aí estar atendendo a população sem necessariamente se certificar da sua habilitação. E se você é médico formado no exterior, isso não é de forma alguma crítica a você. Existem médicos extremamente competentes formados no exterior, eu já trabalhei com alguns, e os médicos com os quais eu trabalhei em nada deixavam a desejar para os médicos formados aqui no Brasil. São médicos que atestaram a capacidade deles sendo aprovados no exame de revalida. Então, o segundo grande impacto é a bola da vez. A própria organização do PT, pessoas que já fizeram parte do Ministério, eles afirmam que agora a bola da vez são os médicos brasileiros que foram formados no exterior e que têm interesse em voltar. E aí eu repito para você o número: 65 mil estudantes de medicina brasileiros hoje no exterior. Mais de 1/3 do que todos os brasileiros que estão em todas as faculdades de medicina do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, das 376, segundo país com o maior número de faculdades de medicina do mundo. Você tem ideia de qual o impacto nisso na população, na saúde pública da população e no mercado médico? São os próximos anos que vão mostrar pra gente qual é esse impacto. Terceiro impacto que a saúde pública e a medicina brasileira vai ter que absorver é o mais especialistas. A própria Dilma já tinha acenado que a próxima ideia de implantar seria fazer nas especialidades médicas, marcadamente em especialidades como pediatria, psiquiatria, anestesia, cirurgia geral e ginecologia, um programa nos moldes do Mais Médicos. E se você viu o Mais Médicos, você deve imaginar o que eles têm planejado aí para o Mais Especialistas. A ideia que foi apresentada era basicamente facilitar a obtenção de títulos de especialistas para os médicos existentes. A gente tem uma formação muito grande que, obviamente, é um inchaço
e inchaço não é um crescimento controlado, não é um crescimento que foi, de certa forma, planejado. E agora eles querem dar um jeito de acomodar todo mundo e fazer dessas pessoas virarem especialistas. Antes, a residência médica era o único modo de você obter seu título de especialista. Mas a ideia é facilitar, com menos carga teórica e muito menos carga prática, a obtenção de título de especialista. Então, se você é especialista em alguma área da medicina, acha que está aí resguardado aí na sua cadeira, aí está deitado eternamente em berço esplêndido, porque a maioria desses novos médicos não vai entrar aí no teu mercado, espera um pouquinho para ver. Eles conseguem formar médicos, não em 3 anos, 5 anos de residência, mas eles vão conseguir formar médicos especialistas em meses para entrar no mercado de trabalho. E se você é população, se você se preocupa com saúde pública, quando alguém é especialista, ele ganha o direito, por exemplo, de fazer cirurgias. Ele ganha o direito de fazer anestesias em pacientes que vão estar não só no SUS, mas também nos hospitais privados, nos hospitais da rede particular e particularmente nos convênios, né? Então, o Mais Especialistas, ele já está no forno e já está sendo organizado para entrar em ação nos próximos anos. Olha, eu não tenho a menor pretensão de fazer você mudar a sua opinião política, fazer você mudar a sua opção de voto agora, né? Então você há de perguntar, então, por que um vídeo desse? Por que gravar esse tipo de vídeo? Cara, pelo mesmo motivo que eu gravo vídeos aqui, os mais de 100 vídeos que estão aqui no canal nos últimos 3 anos. Justamente para poder falar sobre medicina e sobre como as coisas que estão em volta aí do nosso dia a dia podem afetar o trabalho médico. E eu acredito que a gente está diante aí de um grande ponto de inflexão, porque a partir de agora nada vai ser como costuma ser, nada vai ser fácil para você que é médico. E tampouco eu acredito que exista um lado bom e um lado ruim, que exista um lado do bem e um lado do mal. Na verdade, eu acho que tem um lado ruim e outro muito pior. E esse meu pensamento aí não é de hoje não. Eu acredito que desde que eu comecei a votar, desde a minha primeira eleição em 2002, eu sempre votei contra alguém e nunca a favor de alguém. Eu sempre votava no lado B para tentar impedir que o lado A chegasse ao poder. Nessa eleição vai ser diferente não. E aqui eu me despeço de todos vocês. E só me resta lhes dizer aos colegas médicos do Brasil e do exterior, também aos futuros colegas e estudantes de medicina, que independente da sua posição política ou de quem você vota, o que eu desejo e o que eu quero é que a estrada venha sempre até você, que o vento esteja sempre ao seu favor. Quero que haja sempre uma cerveja em sua mão, que esteja ao seu lado, o seu grande amor.